nós vamos conversar sobre um tema extremamente atual e para o qual devemos sempre estar atentos, que é a prática da tolerância. Entretanto, antes de conversarmos sobre como praticar a tolerância, precisamos compreender o que realmente significa a tolerância. Segundo o dicionário Aurélio, tolerância é o respeito ao direito que os indivíduos têm de agir, pensar e sentir de modo diverso do nosso. Com base nesse conceito, temos alguns pontos principais que devemos refletir, como o fato de que tolerar não significa compactuar ou concordar com os pensamentos, sentimentos e ações do outro. Em contrapartida, ao contrário do que muitos imaginam, tolerar também não significa apenas suportar os equívocos dos outros e não reagir de forma grosseira ou estúpida. Percebam que o conceito de tolerância fala sobre respeito, termo que muitas vezes é conceituado como o ato de consideração e apreço por alguém. Ao tolerarmos os nossos irmãos, estamos trabalhando em nós não só a compreensão do direito que os nossos semelhantes têm de pensar, agir e sentir de formas diferentes de nós. Também estamos trabalhando o segundo maior ensinamento segundo Jesus, que é o amor ao próximo. Afinal, sem respeito não há amor verdadeiro. Dessa forma, quando ouvimos de alguém que devemos ser tolerantes, isso não significa que temos que abrir mão das nossas verdades. Apenas compreender e aceitar o fato de que nossos irmãos têm o direito de também terem as suas próprias verdades, as quais podem ser muito diferentes das nossas. Contudo, não devemos confundir tolerância com submissão ou negligência. Quando as escolhas de nossos irmãos levam prejuízo ao próximo, cabe a nós buscar as formas legais e morais mais adequadas para levar o auxílio àquele que sofre e também contribuir para o aprendizado daquele que agride, sem rotulá-lo como alguém inferior ou desejar o seu mal. Ter tolerância para com o irmão que se equivoca significa compreender que ele tem o direito de pensar e agir de forma diferente de nós, mas sabendo que isso não o eximirá das consequências das suas ações. Consequências essas que podem levá-lo à mudança e ao crescimento moral. Assim, o nosso papel como cristãos é orar e desejar a mudança desses irmãos que se equivocam, e não seu sofrimento. Embora a justiça material possa, infelizmente, ser enxergada como uma ferramenta de punição, temos que compreender que a justiça divina nunca trabalhará em prol da punição, e sim em prol do aprendizado e da redenção. Já que eu falei em sermos cristãos, vamos analisar o exemplo de nosso irmão Saulo, descrito na Bíblia como um fariseu que, por anos, perseguiu e auxiliou na morte de vários cristãos. Suas ações são atualmente vistas como extremamente reprováveis, e muitos de nós teriam extrema dificuldade em sermos tolerantes para com ele. Contudo, embora equivocado, Saulo fazia o que fazia por achar que estava correto, e, como todos nós, tinha o direito de pensar e agir de forma diferente, e, portanto, merecia ser respeitado. Tanto que Jesus não quis o seu mal, pelo contrário, Jesus contribuiu e desejou a mudança para Saulo. Assim, ele se tornou quem nós conhecemos hoje como Paulo de Tarso, considerado como um dos principais responsáveis pelo cristianismo. Como eu comentei anteriormente, não estou dizendo aqui que devemos fechar os olhos para as ações equivocadas de nossos irmãos. Apenas que devemos enxergá-los como capazes e merecedores de se arrependerem de seus atos e escolherem novos caminhos. Todos nós, equivocados ou não, somos filhos do Pai Criador e, portanto, merecemos o seu amor e também merecemos o amor de nossos irmãos de caminhada. Eu sei que pedir a nós que sejamos tolerantes como Jesus foi parece no mínimo covardia,
uma vez que ainda estamos longe de alcançar o seu patamar evolutivo. Contudo, a questão aqui não é agirmos exatamente como Jesus agiu, e sim colocarmos em prática aquilo que já sabemos, para que um dia possamos alcançar a perfeição. Até este momento da nossa conversa, eu falei sobre a necessidade de praticarmos a tolerância para com os irmãos que cometem equívocos e que levam prejuízo ao próximo. No entanto, muitos de nós ainda têm dificuldade em praticar a tolerância e o respeito, até mesmo para aqueles irmãos que não fazem mal ao próximo. Apenas pensam e agem de forma diferente daquilo que julgamos correto. Sobre isso, eu convido a todos a fazerem 4 perguntas antes de praticar a intolerância para com o próximo. Primeira pergunta: será que nós realmente somos os donos da verdade? Lembrem-se que Saulo acreditava estar certo quando agia com intolerância para com seus irmãos cristãos, apenas pelo fato deles seguirem uma doutrina religiosa que Saulo não conseguia compreender. Na época, ele não agiu contra as leis materiais ou contra as regras religiosas vigentes. Pelo contrário, ele era um dos responsáveis em colocá-las em prática. Contudo, quando ele se abriu ao novo e se pôs à disposição de conhecer o diferente, deixando de lado seus preconceitos, ele percebeu o quanto estava errado em julgar e condenar os seus irmãos. Com essa reflexão, cabe a nós nos perguntar: será que não existe a possibilidade de que aquilo que defendemos não ser a real verdade? Devemos lembrar que para crescermos, precisamos estar dispostos a aprender com aqueles que caminham conosco. Segunda pergunta: será que estamos agindo em concordância com aquilo que julgamos ser verdade? Nós, enquanto cristãos, muitas vezes agimos com intolerância para com os nossos irmãos em nome da nossa religião, sem perceber que ao fazermos isso, estamos deixando de praticar aquilo que dizemos estar defendendo. Afinal, Jesus foi um dos maiores defensores da tolerância e do respeito ao próximo, independentemente do tamanho de seus equívocos. Assim, cabe a nós pararmos para pensar se nossas ações estão caminhando juntas com os nossos ideais. E entendam que eu não estou falando apenas de religião, pois muitas vezes usamos a violência para lutar contra a violência. Somos injustos em nome da justiça. Terceira pergunta: será que realmente a ação do outro nos diz respeito? Já pararam para pensar quantas vezes somos intolerantes com pessoas pelo que elas ouvem, falam, vestem ou fazem em suas vidas particulares? Mas será que essas ações realmente afetam as nossas vidas? Eu compreendo que muitas vezes nós nos vemos no compromisso de auxiliar na evolução do coletivo e, portanto, em tentar interferir nas ações do outro. Contudo, o nosso papel enquanto irmãos é aconselhar e ajudar o próximo a seguir por um caminho que julgamos correto, mas não devemos exigir isso dele. Cada um de nós tem o seu tempo. Afinal, quem nos deu tais poderes? Se Jesus não julgava ou condenava o próximo, por que eu teria esse direito? Quarta e última pergunta: será que eu não tenho desvirtudes a serem trabalhadas também? Nós nos preocupamos muito com o que julgamos estar errado no próximo, mas e nós? Temos que estar atentos ao fato de que quando ocupamos a nossa vida julgando o outro, deixamos de olhar para nós mesmos e assim acabamos deixando passar oportunidades valorosas de nos lapidarmos. E é por isso que sempre temos que nos perguntar: por que a ação do outro me incomoda tanto? Esse incômodo com certeza tem um significado. Ele nos mostra que devemos avaliar as nossas próprias posturas. Antes de lapidarmos as nossas desvirtudes, precisamos reconhecê-las. Assim, a nossa intolerância para com o outro não mostra apenas que não concordamos com as suas ações,
mas principalmente que ainda temos que trabalhar a tolerância e o respeito ao próximo. Um outro ponto importante sobre a tolerância, mas que pouco se atém, é a prática da tolerância para com os intolerantes. Muitos de nós vêm tentando trabalhar a sua intolerância para com o próximo e já conseguem enxergar o quanto a intolerância é injusta e machuca os nossos irmãos. Nessa condição, tendemos a nos revoltar diante de situações em que flagramos um irmão agindo com intolerância, sendo que muitas vezes desejamos o mal a este irmão e até mesmo agimos com agressividade. No entanto, não podemos esquecer que quando agimos dessa forma para com alguém intolerante, também estamos agindo com intolerância. Afinal, também estamos desrespeitando o direito do outro de pensar, agir e sentir de forma diferente de nós. Talvez essa seja a maior prova pela qual todos iremos passar. A prática da tolerância para com os irmãos que julgamos serem intolerantes. Lembrando que ser tolerante com um irmão intolerante não significa sermos negligentes e fecharmos os nossos olhos para suas ações. Apenas significa compreender que eles são indivíduos que, como nós, estão em processo de crescimento moral e que têm o direito de errar e aprender com as consequências de suas ações. Um outro ponto ao qual devemos estar atentos é que, embora aqueles que ainda agem com intolerância tenham a oportunidade de aprender com as consequências de suas ações, nós devemos tomar cuidado para não usarmos esse fato como justificativa para a forma injusta com que julgamos e repreendemos a intolerância do próximo. Apesar de realmente podermos servir como ferramenta de aprendizado ao próximo, essas nossas ações também terão consequências, as quais podem não ser muito agradáveis para nós. Devemos, dessa forma, lembrar do ensinamento que Jesus nos trouxe, quando disse que o escândalo é necessário, mas ai daquele pelo qual o escândalo vem. Para finalizar, eu queria trazer o meu ponto de vista sobre a visão que muitos têm de que a humanidade tem se tornado cada vez mais intolerante com o passar dos anos. Sobre isso, temos que refletir que, segundo a lei do progresso, a qual foi descrita por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, nós não regredimos e, portanto, essa intolerância que enxergamos hoje não é resultado de uma evolução. Mas então, por que a intolerância parece tão crescente nos dias de hoje? Para essa pergunta, nós temos um conjunto de fatores como resposta. Primeiro, os atos de intolerância sempre existiram, mas hoje o número de encarnados é muito maior do que no passado. Além disso, devido à evolução dos meios de comunicação, nós ficamos sabendo de tais situações com mais facilidade e rapidez que antes. Um outro fator é que no passado nós não tínhamos a liberdade que temos hoje. Nós não tínhamos a liberdade de falar e agir de acordo com as nossas verdades. Assim, à medida em que as pessoas se permitem externar os seus sentimentos, os seus pensamentos, que antes precisavam ser escondidos, as diferenças se tornam cada vez mais evidentes e, consequentemente, a intolerância vem à tona. Em acréscimo, hoje percebemos tais atos de intolerância porque crescemos moralmente. Há algum tempo, nós não só não percebíamos tais comportamentos intolerantes, como também os praticávamos. Dessa forma, por incrível que pareça, o que vemos hoje na humanidade é o resultado da nossa evolução moral. Eu não trouxe essas reflexões com o objetivo de apontar culpados ou equívocos. Apenas quis trazer um alerta de que todos nós devemos compreender o valor da prática da tolerância. Lembrando que nós ainda não alcançamos o nível de esclarecimento moral que nos permita pensar e agir com total tolerância. Mas todos somos capazes de praticar a tolerância em nosso dia a dia, para que um dia possamos alcançar este patamar evolutivo em que a tolerância será algo normal nas nossas vidas. Mas para isso,
devemos nos reconhecer ainda como intolerantes, avaliando os nossos pensamentos e tentando diariamente colocar a tolerância em prática. Eu espero que essas minhas reflexões possam ter trazido alguns esclarecimentos a respeito da tolerância e, principalmente, a respeito de nós mesmos. Se algum de vocês se sentiu incomodado ao me ouvir por ter se reconhecido como intolerante, não se culpe. Afinal, para sairmos de nossas zonas de conforto, precisamos do incômodo. Reconhecer o que precisa ser mudado em nossas vidas é o primeiro passo para que a mudança efetivamente aconteça. Além disso, se hoje nós enxergamos as desvirtudes que possuímos, é porque crescemos. Valorize e agradeça o fato de hoje você ser capaz de flagrar os seus momentos de intolerância e repense as suas ações. Me despeço de vocês, agradecendo ao programa Espírita Gênese pelo convite e a todos vocês que me ouviram até aqui. Fiquem na paz de Cristo.